Olá, meu empresário e minha empresária de muito sucesso no resultado. Chegamos hoje à nossa terceira temporada com um assunto fantástico, gente. Nós vamos falar aqui sobre transformação digital e inteligência artificial nos negócios. Por que isso é tão importante para você? Escolher estar aqui talvez seja a chave que está faltando para você melhorar seus resultados. E a gente vai ter um convidado mega blaster, topados da galáxia, meu amigo. Nosso CTO. Gostei desse termo. Mas antes da gente apresentar, eu quero já saber, você já segue a gente? Já tá com os sininhos aí todos conectados para já saber os nossos próximos episódios? Se você ainda não segue, é Sucesso no Resultado no YouTube, Sucesso no Resultado no Instagram e Sucesso Cast no podcast, da onde? Do Spotify. Então, já segue, já deixa tudo ativado. Por quê? Eu tenho aqui ao meu lado, é um privilégio inenarrável, Ellen Monte. Rio de Janeiro, que bom que você está aqui. Meu Deus! Ai, que loucura! Oi, gente, obrigado, Mary. Gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do Sucesso Cast, diretamente do Rio de Janeiro, isso é verdade. E hoje é um dia muito especial, né? Eu sou Ellen Monte, diretora de marketing do Grupo Sucesso, e é uma honra, como Maria falou, receber aqui e já anunciar, porque eu acho que a gente está recebendo e anunciando o nosso CTO, nosso chefe de tecnologia do Grupo Sucesso, que é um amigo muito querido, Mochi Caminha, especialista em transformação digital e inteligência artificial, fundador aí também da Hari, né, que é a empresa aí que tem transformado alguns negócios através da ciência de dados. Mocha é nosso parceiraço, responsável aí pelo aplicativo Alex, que a gente vai falar muito do Alex aqui hoje, e da nossa Rica, que não é essa Rica famosa aqui, mas foi inspirado nela, que é a nossa inteligência artificial também. E tem muito mais coisas também que vai vir por aí nesse papo de hoje. Então, a gente está muito feliz, moço. Seja muito bem-vindo ao Sucesso Cast. Gente, muito obrigado pelo convite. Maria Helena, Ellen, né, as pessoas que estão nos assistindo agora. Dizer que é uma honra para mim estar aqui, né, conversando com vocês, que são pessoas que eu me inspiro muito, né, para poder pensar, evoluir, fazer negócio, né? E a gente vai conversar bastante aqui hoje sobre tecnologia, sobre negócio, sobre resultado principalmente. E é isso, vamos lá. Vamos começar o tema como o império da tecnologia vinda de Mochinha. Meu amigo, gente, você, como Ellen diz, vocês não estão entendendo. Vocês não sabem como esse homem é um fenômeno, não. Mochi, conta pra gente aqui, como foi esse despertar, esse desejo por tecnologia, inovação, empreendedorismo, negócio, inteligência artificial, porque você me provoca e muito, ele entra na minha mente, viu, gente? E muito sobre essa... tanto todos esses assuntos e a tua facilidade por caminhar por todos eles e transformar isso em negócio. Conta aí pra nós. Bom, facilidade eu não diria tanto, né? Acredito que desde muito cedo eu sempre tive esse interesse por tecnologia, eu sempre quis estar um passo à frente, né? Eu sempre tive esse desejo, esse despertar, né, em mim e sempre busquei. Eu acho que isso é importante e tem essa veia empreendedora de você buscar. Vinha de uma família também que é de empreendedores. E acredito que isso, né, também trouxe para mim, né, ali na criação, na juventude, essa garra, né, essa vontade de querer fazer e acontecer. Mas a tecnologia ela veio de verdade como uma opção, né? Na minha adolescência, eu queria, já sempre empreendendo, procurando uma forma de ganhar dinheiro, né? Olha, aí sabe ganhar dinheiro. E eu vi na tecnologia uma ferramenta, né, importante para poder fazer com que outras pessoas pudessem acessar aquilo que eu aprendi. Obviamente, né, eu me especializei, eu me formei em processamento de dados na época, hoje é uma faculdade que nem existe mais, né, não vou aqui dizer minha idade, mas... Meu amigo coroa, hein? Mas sempre foi algo que me moveu, que me motivou. E as dores, né, as dores do caminhar, né, da jornada, que foi nos aprimorando, nos lapidando, né, e fazendo com que a gente pudesse, hoje, né, ter um formato, um modelo ideal, um método, né, de poder implementar tecnologia aliada à estratégia e negócio. Então, basicamente foi isso. Foi um despertar mesmo na minha juventude
que sempre me fez com que eu quisesse estar um passo à frente em relação aos negócios. Que Excelente, massa, muito meu bom. amigo. E, assim, uma das características que você tem muito forte é realmente essa provocação de solução, né? Você é um curioso e um persistente, né, em provocar soluções. Você está o tempo todo aí observando as pessoas, observando as tendências, buscando uma forma realmente de ajudar o mercado, os empresários e de diversas maneiras. A gente assiste você fazer isso, né? E hoje é uma honra a gente ter você também com a gente fazendo isso aqui no grupo. E eu não tenho dúvidas que essa sua percepção foi o que te ajudou também a entender dentro da tecnologia como que você pode fazer isso. E conta um pouquinho para a gente, já que você está aí um pouco nostálgico aí, lembrando um pouquinho, mas como que você começou a fazer isso virar negócio de fato, assim? Quais foram as primeiras experiências aí? Só para aquecer um pouquinho aqui nosso público com esses negócios, que eu sei que você já começou de fato na tecnologia, não é isso? Sim, sim. A minha primeira empresa já foi na área de tecnologia, né? Eu tive um sócio, né, chamado Derlan, e a gente empreendia na garagem da tia dele. E a gente lá tinha 2 computadores e a gente fazia negócio ali. A gente vendia anúncio já, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Um dos primeiros sites de fotografias daqui de Pernambuco foi o meu. Só sabe quem viveu, viu? E aí, Qual era o site? Que agora eu fiquei era o curiosa. Ponto VIP. A gente fez 2 recifolias. Meu amigo, aí sabe Aí vou trabalhar. começar a viu? revelar a idade. Mas começou muito jovem, amigo. Comecei muito jovem, isso é Começou verdade. muito Isso é jovem. verdade. Isso é verdade. Então, assim, a gente começou a empreender e entender já como a internet ela tem esse poder, né, de alcançar pessoas e trabalhar a questão da escala, né? Então, quando a gente desenhou esse primeiro projeto, foi exatamente de termos acesso para poder vender visualização para o patrocinador. Então, a gente começou ganhando dinheiro dessa forma. Mas antes disso, eu já tinha desenvolvido um projeto que era entendendo, eu gosto muito de comportamento humano, né? E entendendo um pouco do comportamento, a gente brincando ali, né? Que aí das brincadeiras às vezes sai alguma coisa legal. Uns amigos disseram, por que tu não cria um site de fofoca? Ei. Eu disse, eita, fofoca vende. O primeiro E aí Léo Dias da você história. junta só que já era uma rede social, porque a gente não tinha uma interface de rede social como é hoje. Mas a gente tinha uma página onde as pessoas mandavam um e-mail, e aí era fazendo fofoca mesmo. De alguém. De alguém. Tô passada. Só que a gente fazia um filtro. A gente fazia um filtro. Tinha coisa que não dava para colocar. De Se fosse jeito hoje em nenhum. dia, era paybu. Hoje em dia não tem mais filtro, né? Acabou-se o filtro. Mas a gente começou... Esse foi meu primeiro projeto, mas foi brincando. Não foi nada que a gente levou assim para financeiramente tentar ganhar uma coisa. Foi mais para validar realmente uma ideia, né? E fazendo. Né? Tecnologia você tem que fazer rápido, testar e ver se dá certo. Como estava muito polêmico, né? Muita coisa assim pesada, aí eu decidi acabar. Aí foi quando eu iniciei o projeto de fazer o site, que também era uma rede social, né? As pessoas entravam para se ver na internet, né? Algo inovador, e deu muito certo. Por um bom tempo deu muito certo. Para a geração Z que está ouvindo a gente tinha os eventos e o Ponto VIP, o fotógrafo do Ponto VIP ia lá cobrir o evento. Então, tirava foto de todo mundo, postava no site, e aí no outro dia estava todo mundo no site do Ponto VIP para resgatar suas fotos. Não tinha celular né? com câmera. Não tinha, gente. Era outro mundo, gente. Para muita Outro gente mundo. isso vai ser estranho, né? É verdade. O celular, a gente comprava ele para fazer ligação. Era. Naquela época era e mandar isso. mensagem Tijolo de texto. desse tamanho. E era rico e famoso É você verdade. ter esse celular, viu? É verdade. E aí foi assim que a gente iniciou. Esse foi o nosso primeiro projeto. Depois a gente teve outros, né, de site de notícia, etc. Mas foi um projeto que deu para a gente... foi um pontapé importante, né, para que a gente começasse a amadurecer dentro do ambiente de internet, de entender as tecnologias também e desenvolver, né, hands-on, né, mão na massa mesmo e fazendo acontecer. Muito bom. Excelente. Ô, Mochi, que massa que você traz tendência, né? Mochi criou tendência. Olhando para a tendência, o que você encontra? Quais são os principais desafios
que as empresas hoje, você percebe que elas enfrentam para poder implementar tanto a tecnologia quanto também essa automação artificial, que a gente vê todo mundo falando tanto, mas qual o desafio de a gente poder colocar isso dentro da empresa hoje? Bom, hoje eu vejo que o principal desafio é mentalidade. Hoje eu não diria outra coisa assim de bate-pronto, porque o ceticismo ainda existe, né? Algo que é bem latente. E é curioso porque é muito normal para mim hoje eu falar sobre isso, porque está no meu dia a dia. Então, hoje a gente tem que... Qual a estratégia que a gente tomou, né, a partir daí? A gente desenvolve um projeto piloto, se for um cliente que a gente realmente acha que é estratégico, porque ele precisa validar aquilo ali. Sim. Porque existe a desconfiança, existe a mentalidade e mesmo o conhecimento. Isso é um fato. Diferente, hoje a gente tem muita informação relacionada à IA. Tem muita coisa que é superficial, né? Não é só porque é artificial, mas é superficial. Hoje as ferramentas fazem você ficar entretido, mas você não está gerando negócio. O que você está ganhando? O que você está ganhando? Ficando distraído, né? Então você acaba se distraindo, gastando energia em algo que não vai te dar nenhum retorno. E aí é exatamente onde a gente atua, né? Entender, identificar qual é o processo que está ali gerando algum tipo de tensão para poder oferecer uma solução. Então, eu acredito que o maior desafio é exatamente, né, você alinhar a cultura da empresa com a mentalidade do gestor. Fantástico. Para poder fazer com que a tecnologia, ela, de fato, ela não seja gasto, né, ela seja um investimento que gere resultado. Mochi, fantástico. Cara, foi esse grande insight que saiu da NRF esse ano. Lá, o que eles falaram, que saiam muitas vezes o investimento burro é você trazer tecnologia sem cultura e mentalidade. Sim. Então, aquele investimento que era para fazer, melhorar a produtividade, ser disruptivo, tá um passo à frente, sem cultura e a mentalidade, não vai para frente. Foi ótimo. Eu costumo dizer, Mariana, que a tecnologia sem estratégia, ela é gasto. Com certeza. E estratégia sem tecnologia é lentidão, né? E as duas juntas, elas vão gerar muito resultado. Ô Lely, eu tenho o privilégio de ter mocho alguns dias pela manhã malhando, porque a gente acorda antes das galinhas escovar os dentes. Eles vão dormir, tá de noite, eles acordam, ainda tá à noite. Isso entendeu? Mesmo, nós treinamos, nós não malhamos, porque a gente é alta performance, entendeu? E aí é muito engraçado que Cadu disse assim, Cadu no meio disse assim, 1 hora dessa, vocês já estão conversando sobre isso, e aí eu... Ô, moço, que não sei o que eu quero fazer isso. Ele, Maria Helena, isso dá para resolver. Eu disse, meu amigo, porque eu não sabia disso antes. E aí eu quero falar com você, empresário. Quantas coisas a gente quer facilitar o nosso dia a dia e olha como é grandioso você ter acesso a uma pessoa como o Mochi e ele trazer solução. Porque às vezes eu trago algumas coisas, eu estou fazendo isso. Pelo amor de Deus, minha amiga, faça isso não. E ele traz a facilidade que é o acesso a isso para deixar a gente mais produtivo. E eu acho isso uma das coisas mais fantásticas com que ele traz essa facilidade. Eu acho isso disruptivo, porque tudo que às vezes está muito complexo na cabeça da gente, e eu falo a gente, eu como empresária, buscando solução para poder facilitar a produtividade da gente, é que às vezes é muito confuso e a gente acha que é muito difícil. Mas você ter uma pessoa que traduz isso para você, ele busca caminho e facilidade. Eu gosto muito de dizer que tecnologia é o caminho, né? A tecnologia nunca é o fim. Sim. E eu acho que esse é uma reflexão importante para a gente fazer, porque, às vezes, o empresário... A gente vai falar um pouco sobre transformação digital e esse nome, né, transformação digital, por muito tempo foi visto como colocar computador na empresa, tirar o arquivo de papel, digitalizar e colocar num sistema, numa nuvem, alguma coisa assim. Mas, como você falou, assim, o principal desafio hoje, de fato, está nessa mentalidade. E olhando tecnologia como ponte, como acesso, a função de toda e qualquer tecnologia é acelerar e não atrasar o cenário, né? E não ser mais uma burocracia, e não ser mais uma coisa que a gente tem que fazer. Eu acho que esse ambiente, né, como Maria trouxe aqui, esse ambiente de pessoas que estão o tempo todo trazendo solução, é um ambiente de pessoas que estão o tempo todo olhando para as pessoas. Sim. E, gente, sem brincadeira, assim, a gente trabalha vendendo soluções para outras empresas. Sim. Então, a gente está o tempo inteiro, você brincou aí, Cadu, vocês já estão falando sobre isso. Não, a gente está o tempo todo, de fato, assim, se imergindo no mercado dos negócios,
observando as dores dos negócios, para a gente pensar, cara, como que eu consigo acelerar isso? E é natural, gente, que nós somos uma empresa de inteligência empresarial e um dos nossos principais produtos é a consultoria. Né? E o papel do consultor é exatamente esse papel de aceleração dele. Então, em alguma esfera, a gente há uma tecnologia ali dentro do cliente acelerando esse processo. Enquanto empresa de soluções, a gente também teve desafios aqui dentro, né? Porque é o desafio do crescimento. A gente hoje é uma empresa que atua no Brasil inteiro. Então, pessoas, metodologias e etc. e tal. E eu fiquei sabendo que o nascimento da Rica veio de uma inquietação dessas conversas aí pela manhã. Né? Pensa assim, cara, como que eu consigo acelerar isso? Hoje, pela quantidade de projetos, de pessoas que a gente precisa gerenciar, de clientes que a gente precisa atender, e foi um olhar para dentro, né? Porque é uma frase que Maria adora dizer, é isso, eu não posso levar as pessoas para um lugar que eu ainda não fui. Então, como que eu vou provocar o empresário que está hoje no nosso ecossistema a fazer transformação digital, porque a gente acredita que isso muda e os nossos processos precisam entrar dentro desse cenário também. E eu acho lindo esse processo de vulnerabilidade que todo e qualquer empresário passa. E eu digo, moço, que a tecnologia coloca a gente nesse lugar, né? E aí eu queria aproveitar aqui para ouvir de vocês como que foi esse nascimento da Rica, que eu sei que você recebeu, eu quero ouvir seu ponto de vista, que esse aqui eu já ouvi muito também, para a gente saber assim, cara, é isso. Maria trouxe essa ideia de dizer, cara, a gente precisa resolver isso, e conversando, e surgiu esse processo de aceleração mesmo, sabe? De entrega e para a gente poder ir para o próximo nível. Como é que foi isso aí? Primeiro, para você saber, amanhã, 4 horas da manhã, acorde e venha conversar com a gente. Para surgir um novo produto. No nosso Treino Cast. Foi no Treino Cast que tudo começou. Uma das coisas que eu queria era trazer uma facilidade no topo do funil da gente, uma pré-venda. Como é que eu melhoraria a comunicação, como é que eu poderia direcionar de forma mais assertiva. E a gente tinha acabado de voltar da missão da Japão, China e Dubai, assim, tecnologia ali era comendo no centro, e eu disse, meu amigo, meus divertimento é uma loucura. E Moshi me provoca muito, ele entra na minha mente, como eu digo a vocês, ele entra na minha mente e diz assim, me manda para tu facilitar. Eu disse, como? Ele me mudou uma tarefa de casa, viu, meus amigos? E com prazo. Vocês acham que eu passo prazo, vocês não sabem quem é Moshi. Bora, minha amiga, já terminou. E aí ele me trouxe que, Maria, nós não vamos trazer um chat, não é sim ou não. Nós vamos trazer solução, a gente vai conversar com esse cliente. E aí foi quando eu entendi que uma IA, ela é treinável. Você vai treinar ela. Hoje sai o conceito que você pode pegar uma IA e fazer cliente fictício. Mochi já trouxe isso para a gente antes da gente ir para a NRF, porque a gente treinando a IA, a gente já vai entender quais são os pontos de fricção que a gente tem para a gente poder melhorar a jornada. Então, ele me trouxe uma solução que a gente lançou dentro de ICN, ele fez num curto espaço de tempo, para que a gente pudesse trazer isso para o cliente, utilizando, e a gente aprendeu mesmo assim, ó, não deu certo isso, muda isso, e ao mesmo tempo várias coisas acontecendo, porque a Meta também fazia mudanças em relação à estrutura. Tudo é muito rápido, né? Muito. E, Mocha, assim, Mocha, eu falei com o Henrique, ela tá invernando, que você não fez isso. Eu não sabia, Mocha. E aí eu fui aprendendo também. A Rica trouxe e vem trazendo. E vai melhorar os nossos resultados e eficiência, porque ela está indo para um outro nível. O outro nível é o que eu aprendi dentro da NRF, que foi, não é você fazer uma IA, ela só responder texto. Ela pode facilitar a tua produtividade, ela pode fazer as conexões que são importantes, primeiro você tendo clareza. E aí, como todo caminho, que a tecnologia é caminho, e Mochi caminha mesmo, meu amigo. Quem caminha é ele, meu amigo. E caminha na mente da gente, disputando caminhada, quilometragem. Brincadeira essa parte, mas eu tô falando sério. Não podia, quando tu falasse isso, eu disse, ele caminha mesmo. E aí foi quando ele trouxe essa, Maria, dá pra gente facilitar dessa forma. Assim, na minha ótica foi desse jeito, eu já não sei pra ele, né, como é que foi. Amigo, como foi essa provocação aí? Não, foi exatamente do jeito que ela falou, mas de outro jeito. Eita, deu ruim pra mim. Não, perfeito.
quando Maria Helena trouxe essa necessidade, né, e obviamente, né, a gente sabendo para onde a tecnologia está caminhando e as ferramentas que estão disponíveis, né, hoje para que a gente possa fazer rápido. Essa é uma grande diferença, né, de 20 anos atrás. A gente não tinha a quantidade de ferramenta que tem hoje. O que tem é uma coisa que é uma palavra que eu gosto muito quando Maria Helena traz, que é a palavra chamada repertório. E isso faz com que você trabalhe em cima de uma nova tecnologia com mais facilidade, porque você já tem o repertório de como aquela tecnologia foi desenvolvida, né, como era antes e para que ela foi criada. Então, quando traz para a gente um problema, e eu gosto muito de problema, eu gosto de resolver problema, só que eu coloco o problema como, na parte da solução, algo de tecnologia para que isso possa facilitar o meu processo e o processo de quem está precisando resolver aquele problema. Essa é a questão, né? Esse é o grande... a virada de chave, né? De você Tu tentar... não sabe o que ele fez comigo não, Ellen. Ele disse, meu assessor vai entrar em contato contigo. Meu assessor é a inteligência artificial dele. Entrou no Meet comigo. Eu disse, ô moço, ele não está falando aqui comigo não. Eu acho que o áudio dele não está funcionando. E eu só digitando para mim. Ô moço, ele só digita ele. Ô moço, tu não vai entrar na reunião não. Não, ele já está treinado, mano. Pode digitar e falar com ele. Eu, oi? Tá. Ela reclamou comigo porque a IA não tinha respondido a ela, mas era só para ler um QR Code. Aí Era só isso. Ô, Mochi, mas aí... era só para ler o QR Code. Mas ela queria trocar uma ideia. Claro. Mas aí, o que eu acho legal da Rica hoje, né, é a visão aí, né, do negócio, né, da Sucesso trazer ela como sendo uma ferramenta, né, para o ambiente interno. E eu vejo já a Rica como uma ferramenta muito poderosa para ajudar outras pessoas. Com certeza. Quando você tira o processo de burocratização da mão de um consultor e dá para ele tempo, que é o maior ativo hoje que nós precisamos gerar, que é o tempo, para que a gente tenha tempo para tratar com o cliente, né, para dar atenção. Esse é o principal ativo hoje que as pessoas não conseguem encontrar. Então, quando você tira a burocracia da mão de um consultor e dá para ele o tempo, para ele cuidar, humanizar a estratégia e acelerar a burocracia, né? Tirar a burocracia do meio do caminho, dar celeridade para que você melhore a sua gestão, né? Ter uma gestão ágil, dando, humanizando a parte de estratégia, dando tempo para que o consultor ele consiga, né, se debruçar mais ali com o projeto do cliente. É trabalho de eficiência, né? Acho que eu gosto muito eu repito isso o tempo todo, né? Eu gosto muito da frase do Silvio Meira, que ele diz que a inteligência artificial ela veio para ser um anexo do nosso cérebro, né? E a gente conseguir ali designar algumas tarefas, algumas conexões que não necessariamente a gente precisa estar gastando tempo com aquilo. E a Rica, de tão pouco tempo, ela já passou de uma solução, né, para estar oferecendo outra solução e outras que irão surgir, que eu acredito que ela vai conseguir atender, porque a gente vai conseguir desenvolver, né? Precisa agora de mais problemas. Então, tragam mais problemas para que a gente dê mais soluções. É isso mesmo. Então, preste atenção, empresário. A gente está aqui falando da Rica, que é a nossa inteligência artificial. Você pode dar um oi para ela e ela já vai trazer algumas soluções ali para você. Mas você também pode olhar esse viés a partir do seu negócio e entender como hoje que a inteligência artificial ela pode acelerar esse processo, trazer mais eficiência, né? Utilizar, que eu gosto muito de uma expressão que é de gestão do conhecimento, né? A gente gerir o conhecimento que a gente tem hoje dentro do nosso negócio. Às vezes você tem pessoas incríveis que estão sendo subutilizadas dentro de um processo porque a gente não fez a tão falada transformação digital dentro da nossa estrutura. E, às vezes, aquela pessoa está ali, dentro de uma caixinha, fazendo atividades que poderiam ser totalmente adaptadas não só por uma inteligência artificial, mas por várias outras tecnologias também. E a gente não está gerindo a potência que a gente tem dentro do negócio, assim, né? E já puxando um pouquinho desse gancho da transformação digital, Maria disse assim, né? Que quando ela começou a trazer isso, a mente dela foi assim, então pode fazer. E esse processo de transformação é que é massa, como a gente diz aqui, que quando eu digo massa no Rio de Janeiro, todo mundo fica olhando assim para mim. Mas é massa da gente perceber, porque
o processo de transformar começa, de fato, na mente das pessoas, né? Na mente do empresário, assim. E já que a gente está falando de produto, quando a gente... um outro produto que foi até antes da Rica, né? Que foi o Alex também. Produtos como o Alex, que eu vou deixar para que você explique para a gente aí essa conotação e como foi, porque são processos tecnológicos que aceleram o resultado do empresário e que dá tempo, dá produtividade para eles, né? E eu sei que você não tem... O Alex foi o aplicativo que a gente trouxe para vocês ali naquela nossa reunião lá no início do ano passado, que nem se chamava Alex ainda, né? Tinha um outro nome, mas eu queria que você trouxesse para a gente assim, como que funciona quando existe essa combinação do repertório com a tecnologia e com esse empresário que está tão na operação ali e tem tantos talentos e ele não consegue gerir isso da melhor forma. Sim, o projeto do Alex, para mim, é um projeto maravilhoso, porque ele traz embarcado nele, né, uma experiência de mais de 30 anos de jornada. Então, você trazer todo esse repertório de 30 anos, né, para uma plataforma, para a palma da sua mão e poder oferecer isso, né, para um empresário que está começando ou para aquele que seja mais antigo, é o fenomenal, né? Então, o Alex, quando chegou esse desafio, né, da gente construir em pouco tempo imagina você resumir, né, 30 anos de trajetória em poucos meses de desenvolvimento. É uma responsabilidade muito grande, né? E lançar esse aplicativo também, porque ele tinha data para lançar, né? Esse era o principal, né? A gente precisava entregar Cadê Carol nesse podcast? Cadê Carol? Acho que Alex, Rick e todas as outras, assim, vêm para poder trazer adrenalina para a gente. É o que move, né? O que movimenta a gente é o desafio, né? Então, assim, o Alex, ele realmente ele vem como uma solução, né? Que é você ter uma consultoria, né, com um custo acessível, né, e conseguir resolver realmente os gargalos que estão travando o negócio, né, que estão deixando ele de acelerar, de desenvolver, de escalar, né? Então, o Alex, que também já tem novas versões, né, já tem muitas ideias legais, né, um time novo que está aí chegando para trazer também mais ideias, né? Isso é o que é o legal da tecnologia. É você poder juntar, né, mentes brilhantes, trazer esse repertório e fazer com que isso se torne acessível, né? Quanto custa você ter uma consultoria, né, de um calibre tão grande dentro de uma panificadora no interior que muitas vezes não tem nem condições de pagar, e você ter agora, né, através da tecnologia, esse acesso, né? Então, isso mesmo. Isso é transformação de verdade, né? Você compilar todo o seu conhecimento dentro de uma aplicação e poder, de forma acessível, disponibilizar para mais pessoas. Com certeza. Eu quero aproveitar o que Mochi trouxe aqui e falar com você, empresário, amigo da gente que é panificador. Quero conversar com você do seguinte. Esse aplicativo, se eu pudesse resumir ele, é acesso a um método que, com você aprendendo a utilizar ele, você treina seu time, você gerencia e melhoria e traz uma potencialização na melhoria dos teus processos. Ele é o local que, na palma da tua mão, você vai entender onde você está deixando de ganhar dinheiro. Se eu pudesse resumir para você, seria isso. Porque, como o Mochi trouxe para a gente, é uma metodologia de mais de 30 anos que está dentro num passo a passo. Porque saber o que tem que melhorar, você já sabe. Mas como eu faço isso, Maria Helena? Preciso de ajuda. Preciso de vocês junto da gente. Não tem nada que vai poder ficar mais junto de você do que o Alex. O Alex, na palma da tua mão, acessível para o teu time de gestão, para que ele possa entender e treinar teu time, porque ali tem todo o passo a passo, com evidências, como a gente gosta de trazer aqui, para que você possa entender qual é o ajuste que precisa fazer dentro da tua operação para poder melhorar teu resultado agora. Então, se você quer essa melhoria, é esse convite que eu te faço. Gente, eu vou pedir para que vocês possam colocar um QR Code aqui do Alex para poder dar acesso para esse empresário. Então, pegue esse QR Code, baixa o aplicativo e já começa a navegação. 7 dias gratuitos, com certeza, era isso que eu ia dizer. Mocha é muito generoso junto com a nossa CEO e já disse assim, gente, nós queremos que você deguste, que você possa ter a oportunidade de saber o que você está tendo.
pode confiar. Essa é a forma que a gente tem para te dar acesso. 7 dias gratuito para que você possa confiar no que a gente está te trazendo. Nós temos hoje atuação no Brasil inteiro. Então, nós não vamos te entregar algo que a gente não faz. A gente está te entregando o ouro da gente, a nossa metodologia. Aproveita e já coloque em prática isso. E isso que Mary trouxe para vocês agora como solução, né? Eu trago muito na mesa como vantagem competitiva. Perfeito. Sabe? Porque o empresário hoje, o Alex, ele é um aplicativo de gestão de tarefas inteligente. Né? Ele está ali gerindo, tem checklist, tem todos os relatórios, né? A gente consegue ver dashboard, consegue acompanhar. E esse é um gargalo, principalmente do pequeno e médio negócio, né? A gente, enquanto consultoria, a gente fala muito sobre isso porque a gente tem um desafio hoje que, por exemplo, o empresário, ele consegue perceber a dor que ele tem ali, mas às vezes ele não tem braço para resolver isso. Então, ele está o tempo todo entre a estratégia e a operação. E a gente sabe que, às vezes, existe um desafio ali no meio do caminho, né? Que Chavenato já chamou de tático ali há muito tempo atrás. E ter tecnologias como o Alex, por exemplo, que auxilia ele nesse processo, porque é angustiante, cara, a gente sentar com o empresário, fazer algumas perguntas mínimas de gestão e você vê na cara dele, cara, eu não sei. E, geralmente, a resposta que ele dá para a gente, enquanto consultoria, eu não tenho tempo de ver. Eu estou na ponta resolvendo outra coisa. Fulaninho deu trabalho. Ou então, eu tenho uma pessoa na empresa que é meu braço direito. Eu adoro quando uso essa expressão, né? É meu braço direito. Geralmente, essa pessoa está sobrecarregada até o limite, porque os processos não estão claros. Então, geralmente, é uma pessoa ali tentando resolver tudo. E eu sei que essa é a realidade de muita gente. Então, quando a gente coloca tecnologias como o Alex na mesa do empresário, a gente está falando de vantagem competitiva. Tem 3 palavrinhas, né, quando a gente traz soluções como essa, que a gente pode representar bem, né, que uma frase, né, que ela traduz mais ou menos o seguinte, né, mais vendas, redução de custo e uma operação ágil. Então, quando você implementa uma solução que está te tirando o ativo do tempo, para que você foque na operação de forma estratégica, né, você precisa fazer alguma coisa, não é verdade? Então, essas soluções, elas devolvem o tempo para que o empresário ele possa focar na estratégia do negócio. Cara, pode botar aí, viu, gente? Sem sombra de dúvida. Isso só fortalece o que a gente falou sobre a agenda produtiva, né? E tempo, um aprendizado, Mocho, que você me deu, que tempo é prioridade. Quando nós não estamos fazendo com que o tempo da gente seja multiplicado, é onde a gente está perdendo tempo. Então, a forma com que a gente conseguiu trazer para os empresários de multiplicar o tempo dele é a nossa metodologia dentro de um aplicativo para poder apoiar ele. E se toda nova ferramenta que chega, quando você disse, Maria, lembra quando o YouTube começou, como a gente tinha dificuldade, a gente saiu do Orkut para o Facebook, a gente está vivendo agora o TikTok, que muitas das gerações, a geração Z tem uma facilidade gigante, que ele já nasceu com isso, a gente está entrando nessa geração, é quando a gente também traz uma tecnologia. E o pilar de tempo e prioridade vai fazer com que isso que no começo pode até parecer uma dificuldade, vai trazer uma grande solução para aumentar a venda, gerar lucratividade e melhorar a produtividade. E diminuir erro, né? Acho que esse é um ponto, assim. E, gente, é importante a gente levar em consideração o seguinte, diminuir o erro, tá? Eu acho que erro zero é sinônimo de que sua empresa não inova. Eita, poxa! Né? Se você tem uma empresa que não erra, então, meu amigo, você deve estar há muito tempo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Né? E Maria acabou de chegar de Nova York com os relatórios da NRF para a gente. E uma das coisas que mais está sendo falado, né, que está na estrutura lá, tem um Masterclass Maria Helena na GPS, tá? Se você não assistiu ainda, clica aí para acessar a GPS e participar também, porque ela trouxe um compilado incrível para a gente lá. E a gente está falando de mudança, e mudança rápido. Você falou aqui, errar e errar rápido. Então, uma empresa que inova, uma empresa que está buscando se transformar, ela precisa
ter o erro na margem ali de segurança dentro desse processo. E a tecnologia ela está para otimizar esse erro. O erro ele aconteceu, a gente identificou, a gente já vai para o próximo, né? E hoje, trazendo um pouquinho para a lógica também de ciência de dados, que a gente sabe que na Harry, a startup de vocês, assim, isso está muito intrínseco, né? Assim, de não só olhar o número. E muito se fala hoje de analisar o dado. Né? Analisar o dado. Não, fazer um BI. Né? Acho que é um clássico aqui. Não sei se você tem um BI aí no seu negócio, mas fazer um BI, analisar o dado, etc. e tal. Como que tu vê hoje isso, Mocha? Assim, ou como que você pode trazer de uma forma prática para esse empresário que quer diminuir o erro, né? Que quer iniciar esse processo de transformação digital? Como que os dados podem ajudar nisso? Uma coisa que mudou a minha vida completamente foi tomar decisão baseada em métrica, né, e não em achismo, né, em querer achar que como eu fazia dava certo e sem olhar para os números isso não tinha importância, né? E hoje a gente vê muito empresário colocando planilha dentro de IAs, né, e de LLMs aí para ver o que dá. E assim, é perigoso, né? Você precisa entender, a gente costuma dizer que... O que é LLM, amigo? Vamos... LLM são as IAs que nós estamos acostumados a usar. O ChatGPT, o Gemini, o Manus, todas essas tecnologias, plataformas, né, que estão disponíveis são LLMs. Elas são generativas, né? Então elas conversam e geram conteúdo a partir de um ponto de partida. Mas voltando para a questão do empresário, o que a gente brinca dizendo é que a IA sem dados é um chute rápido. Entendeu? Ela pode alucinar também, Ela né? pode alucinar. E se você não tem um repertório para construir, né, um prompt ali, uma conversa que faça sentido, né, os seus dados vão por água abaixo. Então, lá na Harry, a gente costuma, né, trabalhar com grande volume de dados, né, e o que a gente mais busca oferecer para o cliente é reduzir custo, né, melhorar a produtividade e fazer as previsibilidades, né, fazer as previsões para que ele possa, né, tomar decisões com base nos números que já foram gerados ali por ele mesmo. Então, o empresário hoje, né, que tem um RP, que tem um sistema, e é muito comum a gente ver um empresário que não olha para os números, né, e quando olha superficialmente, olha só pro total, né, olha só para o total. Para o dashboard. Olha para o dashboard ali, ele não faz ideia de como os números, né, eles são mágicos. De como a gente consegue... história, né? Exatamente. Número ele conta uma história. Exatamente. Toda a nossa apresentação para cliente, a gente tem uma etapa de finalização que é um storytelling do projeto, né? Então, é exatamente isso. Você precisa mostrar para ele, né, para que ele, quando ele vá tomar uma decisão, né, que esse resultado que está sendo apresentado, ele faz um sentido. Por mais que muitas vezes para ele seja uma surpresa e não é assim... anormal para a gente, quando a gente traz a gente gosta de trazer números que ele não está enxergando. Isso é o sentido do nosso trabalho. Então, quando a gente traz algo que ele não está enxergando, ele geralmente se assusta. Sim. E aí a gente precisa contar uma história para que faça sentido para ele. E é exatamente isso que a gente traz, né? E a evolução, né? Não só da ciência de dados, mas agora com a engenharia de inteligência artificial, né? Engenharia de IA, que Ricardo é especialista nisso. E assim, é um fenômeno, tem sido para a gente desafiador, né? Fazer isso aqui no Brasil, sim, porque lá fora a gente já tem, né, uma maturidade, né, das empresas assim, que já estão bem conectadas, buscando profissionais, né, dessas áreas. Mas assim, a gente tem visto, né, uma tendência, né, de empresas que já estão, né, vendo que realmente é importante você ter o controle dos números, né? Do controle de fato, não só do que está sendo gerado, mas do que pode acontecer, de dar previsibilidade, de olhar para o histórico e poder tomar decisões estratégicas baseadas em tudo. Não é só em venda, não, mas em comportamento principalmente.
Hoje principalmente para quem trabalha, para quem tem empresa, né, que e-commerce, por exemplo, empresa que envolve, né, tecnologia, internet principalmente, você 100%, o primeiro número que você tem que olhar é comportamento. É isso que E, ó, vai gente, fazer. eu quero já aproveitar aqui e dizer a vocês, se você está buscando que o seu negócio possa ser mais assertivo, o Moshi tem uma grande solução. A solução dele, ele tem a inteligência que ele entende todo o teu RP, toda a base de dados do teu cliente, ele entende do consumo, ele está falando aí do consumo, ele entende o consumo e ele consegue construir a visão do usuário para os principais produtos que ele já quer consumir. Então, isso faz uma experiência muito melhor para aquele usuário. Ele vai traduzir isso para você, quanto tempo aquele usuário está ficando olhando o que é importante, e isso vai trazer para você facilidade na tomada de decisão de estoque, de campanha, de direcionamento, de que treinamento é importante para que você possa dar para o teu time da loja física, porque Moshi traz para a gente que a loja física, que na NRF eu aprendi que ela não é desnecessária, ela é necessária, que onde você tem a extensão dos corredores da sua loja através de soluções, que ele consegue trazer para a gente para poder mostrar quais são os cenários e melhorar a nossa experiência, tanto de consumo quanto também de recorrência. Porque se a gente sabe, Moji falou aqui várias vezes sobre comportamento, se a gente traduz isso para a estratégia de dentro do negócio, olha o quanto a gente potencializa. Com certeza. Com certeza. E aí, Moji, eu sei, aí a gente falou de cultura, a gente fala sobre solução. Como é que a gente consegue traduzir isso? Assim, como é que a gente consegue fazer essa transformação interna mesmo e fortalecimento de cultura nas empresas? Como é que a gente ajuda os empresários em relação a isso? Bom, a gente tem primeiro que fazer o diagnóstico, né? O mais importante é entender como é que a empresa está se comportando em relação à tecnologia, se já tem algo, se já está implementando algo, né? Se tem a intenção de implementar algo, né? Quais são os processos, né? O que pode ser melhorado a partir daí, e principalmente, né, qual o objetivo, né, da empresa, onde é que ela quer chegar. Então, nesse ponto, a gente consegue, né, desenvolver, né, oferecer uma solução, né, como a gente já fez, inclusive até, né, de uma demanda que surgiu até daqui mesmo, do Sucesso, de visitar um cliente, que ele tinha na cabeça dele que ele precisava fazer... Essa história é boa. Trocar um sistema lá dele. Eita, foi mesmo. Ele precisa trocar um sistema lá dele. Aí eu fui lá conhecê-lo, né? E quando chegou lá, aí eu fui olhar a empresa dele, né? Fui entender o processo, conversar com ele. Ele disse, não, esse sistema não presta, eu quero desenvolver um sistema novo. Aí eu disse, tá, vamos lá, abre o sistema, né? Porque a gente tem que fazer na hora, né? Ver quem sabe faz ao vivo, né? E aí, quando eu fui olhar o sistema dele era perfeito. Atendia ele em tudo, basicamente em tudo. Mas estava faltando, né, voltar ali a mentalidade e a cultura da empresa para que o sistema ele fosse alimentado. Porque a IA ela não dá uma resposta sem ter uma pergunta. Então, o empresário ele precisa, né, tomar a decisão de fazer a coisa acontecer. Verdade. Então, a partir do momento que ele tomou a decisão, aí a gente vai entregar uma solução. Porque problema eu sei que tem. Mesmo que a solução seja use o seu sistema, já está contratado. Aí ele falou, mas você não vai vender nada. Eu disse, não, o que você precisa fazer eu não vendo. Agora a Maria Helena tem lá uma... Isso é muito bom, porque essa era a minha próxima pergunta, assim, né? Quais são as competências que hoje um gestor, um executivo e o empresário também precisa ter para viver isso, sabe? Porque é isso, assim, o cara compra uma Ferrari e não sabe usar. Sim. E existe uma expectativa, a gente é muito curto-prazista, né? Eu acho que, não sei se isso é um recorte do brasileiro, pelo nosso histórico mesmo como país, assim, a gente é muito de resolver a coisa, manda, não, vamos fazer, vamos executar e etc. E a gente acaba tomando algumas decisões de curto prazo, a gente encontra isso muito Sim. na rotina, né? Sim. E o processo de transformação, ele é um processo. Sim.
né? Ele exige competências, ele exige tempo, como eu falei antes, exige essa troca do erro, de observar, e a gente se coloca, nós três aqui enquanto consultores, a gente se coloca como esse aliado para ajudar ele a acelerar ali nesse processo e tudo mais. E a gente sabe que tem coisas que é necessário conhecimento. Sim. Necessário gastar tempo, sentar, estudar, criar um programa. Por exemplo, a gente tem um produto na Sucesso que é o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que a gente sabe que um dos grandes desafios hoje, principalmente pequeno e grande negócio, é a liderança. Porque como é que as pessoas sentaram nesse cargo? Geralmente por confiança, Sim. por tempo de casa, por conhecer ali um processo. E essa pessoa acaba se tornando liderança em caráter de confiança mesmo. E aí, quando a gente entra com o nosso time nesse processo, é para criar uma jornada, né? Não é só um treinamento de liderança, não, é entender dentro da realidade dele ali e construir algumas competências para isso. Para você liderar, você tem que ter competências. Para você viver um processo, liderar um processo de transformação digital dentro de uma empresa, é necessário ter parceiros e aliados para isso, né? Você é o nosso parceiro nesse processo, né? Como a gente brincou aqui dizendo, já é o lançamento do CTO da Sucesso, porque você sentou aqui para acelerar esse processo, a gente está trazendo, montando esse time hoje. Porque, enquanto empresárias, a gente entende que a gente precisa de apoio nisso e a gente sabe que o empresário também precisa desenvolver isso e oportunizar isso para o time dele, né? E eu acho que aqui é onde a nossa parceria e que hoje a Rari é sucesso, sucesso é Rari, o Mocho já está envolvido nesse movimento da gente também aqui, porque a gente se complementa muito nesse lugar, né? De diagnosticar, entender qual é a necessidade que o seu negócio precisa e a gente também precisa desenvolver o teu time para esse movimento. Senão vai acontecer isso, como estava na realidade desse cliente aí, de ter o projeto e não saber como explorar o melhor daquilo ali. Como que eu preparo o time, né? E aí, quais seriam, amigo, essas competências que você acredita que a gente pode ajudar o empresário a desenvolver no time dele? Então, eu acredito muito que ele precisa entender um pouco de tecnologia. Não ao ponto de ser técnico, mas ao ponto de tomar uma decisão. É importante que ele não tenha que terceirizar. Porque se ele entende um pouco de tecnologia, e se ele não entende nada de tecnologia, ele vai terceirizar uma decisão que é importante. Mogi, mas o que seria entender um pouco de tecnologia? Bom, no âmbito geral, seria num processo, por exemplo, de tomada de decisão, de realizar uma transformação digital, seria de participar do processo como um todo. Ah, entendi. Entendeu? De entender quais são os passos que você precisa tomar dentro da empresa, o que você precisa implementar de processo, para que no momento que o processo chegue até a mesa do decisor, ele não terceirize aquela decisão. Ele saiba o que decidir, porque ele entendeu como o processo iniciou. Fantástico. E onde o processo está. Né? Então, a gestão analítica é uma competência, né, importante para que tenha. A adaptabilidade, né, é uma outra competência que é importante, porque ele precisa se adaptar às novidades. As mudanças de tecnologia não vão acabar agora. O desapego, né? Tem que praticar o desapego. Isso aí é verdade. Ele não vai acabar agora, pelo contrário, está começando. Né? Eu lembro que quando a gente começou a tratar a ciência de dados aqui, a gente já estava com um olhar para a engenharia de inteligência artificial. Eu lembro a primeira reunião que a gente fez com o Mochi, há alguns anos atrás, e ele trazendo uma coisa. Eu nem sabia que tinha tudo isso. Foi eu, tu, Mochi e Ricardo. Eu achei fantástico. Eu disse, eu quero que todo mundo conheça isso. Para todo mundo eu comecei a falar. Minha gente, por isso que em todo canto que quer solução, fala com o Mochi. E assim, exatamente isso, né? As mudanças elas vão continuar e cada vez mais rápidas, né? A gente tem aí muita coisa para acontecer, né? Você estava na NRF, você viu que tem... Você está trazendo para o físico mais embarcado de tecnologia. Sim. O físico sem tecnologia hoje, ele é prejuízo. Ele é prejuízo. Ele não traciona, né, do jeito que tem que se tracionar hoje em dia. Até porque, falando novamente de comportamento, nós temos gerações que vão surgir que têm um ritmo totalmente diferente dessa geração, né, da nossa geração. Né? Então, a gente Eu sou precisa... geração Z, querido. Dá licença.
Exatamente isso. Então, assim, é como eu falei no início, eu sempre quis estar à frente. Isso era o que me movia quando eu falava de tecnologia, desde quando eu nem estudava tecnologia. Eu sempre quis estar um passo à frente. E essa busca, né, que eu tenho até hoje, é de ver o que está acontecendo amanhã, o que está acontecendo lá fora, que a gente precisa trazer para cá. Porque antigamente a gente só olhava para os Estados Unidos, hoje a gente não tem como não olhar para a China. Não tem como não fazer isso. Porque a China já está num patamar de desenvolvimento tecnológico na frente dos Avançado, Estados Unidos, né? Em outros patamares, né? São políticas diferentes, mas no final, né, o propósito é semelhante. A gente tinha, anos 90, o Japão como sendo uma líder de potência de tecnologia, né? Hoje a gente não escuta tanto falar, né, nesse país. Então, assim, a gente precisa estar sempre ouvindo, sempre, né, se atualizando. E essa é uma das competências que o empresário ele precisa ter, né? Ele precisa estar atento, estar de ouvido aberto, estar participando da Masterclass da Maria Helena, né? Tá entendendo o que está acontecendo lá fora. Ou treinar conosco às 5 horas da manhã, né, moço? Ou treinar lá para que a gente viu, converse. 5 Nem horas da que manhã seja já chega com 10 minutos na esteira ali e tá conversando sobre algo que vai lhe acrescentar realmente, né? Trazer ali esse tempo, que é um tempo de cuidado, né? Cuidado da saúde, mas também de aprendizado mútuo, né? Então, eu acho que é isso, né? Você conectar-se aí, Maria Helena sabe, né? Dar aula nisso, né? Na questão da ambiência. Aí. A ambiência. É isso mesmo. Né? Então, isso é algo que o empresário precisa ter como uma competência, né? Essa capacidade de se adaptar às mudanças e de também buscar conhecimento, buscar inovação, buscar pessoas que vão trazer para ele o que ele tem dificuldade de acessar. Com certeza. É verdade. Eu gosto muito de... Inovação é uma paixão, assim, né? Porque eu acho que provoca a gente. Assim, o empresário, por natureza, ele é inovador no sentido de ter uma visão e criar um plano para aquilo executar, etc. E uma coisa, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu não queria deixar de falar de segurança, porque quando a gente fala a gente falou aqui de comportamento, né? A gente falou de produtividade, né? A gente falou de aliados para esse processo, e a gente sabe que a segurança hoje é uma coisa que impacta muito no processo de decisão do empresário, exatamente pela falta de conhecimento. Né? Porque aí sempre foi essa terceirização, como você falou, adorei, vou usar muito, né? Essa terceirização dessa decisão que ele tem ali. Ah, tem que fazer isso, tá? Resolve e depois me diz aí. Ah, tem fulano e etc. E essa terceirização acaba terceirizando responsabilidade e não tem uma medição equilibrada de consequência, né? Que pode vir. E a gente sabe que a gente está nesse processo de inovação, tudo é muito rápido. A gente estava no almoço mais cedo e eu brinquei dizendo assim, que a curva de aceitação da inovação hoje, ela é muito alta, porque abre um banco, a gente abre uma conta, a gente coloca dinheiro sem nem saber de onde veio. A gente só quer participar logo daquilo que está acontecendo. Surgiu uma rede social nova, a gente já botou o e-mail, já clicou lá no aceito as condições sem ter lido, a gente não faz ideia, né, dessa movimentação. E a gente sabe que, dependendo da mentalidade do empresário, isso é um impasse que ele tem para que essa transformação de fato aconteça, né? E aqui eu trago essa provocação, porque eu sei que tem alguns empresários que podem estar assistindo a gente e pensando nisso, assim, sim, mas acho que ele vai ter acesso a meus dados, acho que você vive muito isso com esse diagnóstico, né? Eu vou passar um recorte dos meus dados, essa pessoa vai entrar no meu negócio, mas não, você tem que colocar aqui uma pessoa que a gente vai mentorar essa pessoa e ela precisa ter acesso. Não, mas meu funcionário vai ter acesso ao meu financeiro, ao meu caixa, né? Ao segredo do meu negócio, assim. E como que a gente equilibra
E aí eu abro para a mesa mesmo para a gente pensar sobre isso, porque vocês conversando, falando, e eu, minha cabeça aqui pensando sobre isso. Como que a gente equilibra a inovação e essa segurança estratégica? Porque eu acho que é isso que dá um bug às vezes, e às vezes o cliente não sabe dizer isso, o empresário ele não sabe dizer que, na verdade, ele está receoso com essa segurança estratégica, né? E como que vocês acham, assim, como que a gente poderia trazer esse equilíbrio para o empresário? Porque, assim, gente, transformar o teu negócio digitalmente não é mais uma opção. Vai ter que ter. Né? A gente estava dizendo isso hoje. Assim, a gente não existe mais só um canal de venda hoje, por exemplo. Né? Eu estava conversando com o meu time de marketing essa semana, dizendo para as meninas disse assim, gente, a gente não tem só uma jornada de compra de produto. Porque a gente está em todos os canais possíveis que o cliente está. Então, são jornadas para ele chegar que é diferente. Né? São muitos caminhos. Assim. Então, como que a gente traz essa segurança para o empresário de fazer esse equilíbrio num mundo tão múltiplo, né? Tão diverso, onde ele não tem clareza? Como que a gente consegue fazer esse equilíbrio desses dois pontos? Começa. Joguei a polêmica. Ela abriu para a mesa, eu... Não, mas fica à vontade, amigo. Eu achei fantástico. Como sempre, você nos surpreende com as suas conexões neurológicas. Você é um fenômeno, Ellen. E eu achei, foi muito boa a sua pergunta. Porque isso é uma realidade. Trazer o acesso aos dados é como se fosse a caixa preta, né? E aí, ali tem muitos segredos que às vezes nem nós, como empresários, sabemos, gente. Talvez é esse momento, é esse novo voo que é importante. Faça um documento de confidencialidade, busque segurança jurídica para você dar esse salto cibernético, um salto de inovação, um salto de trajetória. Por quê? Se nós continuarmos da mesma forma, a gente vai ter o resultado que a gente tem hoje. Essa eu acho que é a maior provocação. Busque respaldo, e uma das coisas que nos conectou empresarialmente foi que a primeira coisa que mostrou, diga o que é que você precisa que eu assine para que a gente possa entender como é que eu posso te ajudar. Então, isso já me fala muito de quem é. Então, busque referência para deixar a segurança. Uma das coisas que a gente mais faz, você quer falar com quem? Que tipo de segmento para que você saiba quem nós somos? Porque eu sei que hoje, nas redes, nós estamos com medo porque nós queremos confiar. Hoje você está desconfiado, não é porque você é desconfiado, porque alguma vez já deve ter acontecido alguma experiência e traz esse receio. E lembra, gente, se nós não trabalharmos como ecossistema, a gente não protege o nosso próprio território. Então, não seja você contra você mesmo. Então, eu achei fantástico a sua pergunta. A primeira coisa que eu buscaria era uma segurança jurídica, para poder, buscaria referência em relação a essa empresa e me perguntaria o que eu quero de resultado nessa ação que eu vou fazer. Porque isso vai trazendo clareza. E quando o empresário tem mais clareza do que ele quer, fica mais fácil dele buscar aliados que tragam essa solução. Então, a facilidade. E eu digo por mim, por experiência própria. Eu tenho, naturalmente, uma tendência... A antiga Marilena tinha uma tendência de controle, de gestão, do meu braço chegar em todos os lugares. E hoje, no tamanho que a gente está, a provocação que você me faz, que Carol me faz, é de olhar para a inovação com um olhar curioso. Deixa eu aprender o que isso pode me ensinar. Porque senão a gente não vai para o outro patamar. Verdade. É isso que eu trago. Isso é vida, gente. Isso é rua, é o que a gente vive trazendo para a gente, porque a gente fica com medo, sim. Sim. E aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando você dá aqueles dados meio torto? Ele não vai trazer a solução que você quer. Trazer esse recorte não vai trazer a solução que quer. Então, tem clareza, cara. Busca uma pessoa que vai te dar essa segurança. O máximo que vai acontecer é alguém ter os teus dados. Mas ser você, meu amigo, é outra história. Verdade. Quando eu olho para essa linha, assim, ouvindo vocês falarem, pensando em como que eu trago essa segurança estratégica para o empresário, né? Eu acho que esse é um papel que a gente, enquanto consultoria, a gente provoca muito o empresário, porque, na verdade, às vezes é o medo de ver o que você tem ali na mesa. Sabe? Não é o medo do seu colaborador, do seu parceiro de negócio acessar esse número. É porque você não quer ver o que está ali. Tem um caso curioso que aconteceu com a gente, né? Obviamente não vou citar, né, a empresa, mas o que você está falando é muito real.
uma das primeiras reuniões, quando nós temos, né, de apresentação, nós falamos de um instrumento jurídico que é obrigatório de ser assinado, que é um NDA, para que garanta, né, essa confidencialidade dos dados, que nós sabemos o quanto é importante para a empresa. Né? Então, assim, não recomendo que façam nenhum tipo de cessão de uso de dados sem ter uma segurança jurídica, né, no processo. E assim, é legal que quando você falou de medo do que aparece nos dados, a gente já chegou numa situação onde nós abrimos lá a caixa preta, né, pedimos ali um recorte dos dados, nós nunca... Né, nesse primeiro, a gente faz uma degustação, até por conta do ceticismo que já existe, né, da cultura, etc. Então, nós pedimos sempre um recorte pequeno, né, mas um que seja viável, para que a gente consiga entregar algo de valor. Né? Então, esse em especial, ele mandou um recorte interessante, né, de 8 anos de dados ali, né, do histórico e da base. E a gente começou a analisar, né? E a gente marcou uma reunião 15 dias após, né? E na apresentação do relatório tinha um funcionário que era o principal envolvido na operação. Rapaz, foi constrangedor. Porque a gente colocou os números ali. E aí tudo que a gente apresentava, o cara queria justificar uma situação. Mas ali a gente não estava querendo apontar ninguém. Sim. Nossa ideia não é apontar alguém, e sim mostrar que o processo, né, precisa ser melhorado, que tem como melhorar, né? Tem como você fazer diferente, experimentar diferente, principalmente relacionado ao cliente. Né? A experiência do cliente ela precisa ser positiva. Né? Então, se você tem ferramenta para fazer isso, você vai utilizar. Pelo menos essa é a lógica que eu tenho. E para mim não faz sentido ser diferente. Né? Porque eu sou de tecnologia, eu sou pragmático. Tem que ser. Se você tem a ferramenta, por que você não vai fazer? Né? Mas aí essa situação é muito real. Né? Do medo de não ver o que está acontecendo. Na verdade, você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe. Você só vai ter evidência. Você não quer encarar. Mas aí é a decisão que o empresário precisa tomar, que a gente falou. Né? A mentalidade, você quer mudar, você precisa, né, buscar, procurar, para que você tenha uma experiência melhor e ofereça uma experiência melhor para o cliente e para o negócio em si, como um todo. Mas é bem comum isso em relação à segurança, não fazer de outra forma que não seja, né, buscando a referência, assim como alguns curiosos, né, colocam tudo dentro de uma IA, né, você tem que ter referência, né, do que você está colocando, o que você está esperando. Qual o dado que você está dando. Né? Porque a quantidade de informação que a gente recebe, principalmente agora, né, de coisas que são geradas por IA e que muita gente acredita, né? A gente tem, né, diversos relatos, né, de vídeos, né, que são gerados por inteligência artificial que causam um verdadeiro caos, né? E você precisa buscar referência. Né? Então, assim, onde a gente vai chegar? Qual é o próximo passo? Então, você precisa primeiro ter cautela, né? Cautela. Então, você exigir a segurança para que, num ambiente de conversa, né, você tenha, de fato, se sinta à vontade de transferir aquela informação que é de direito da empresa, né, privado. Eu acho que isso correlaciona muito com o que você respondeu um pouco antes, que o empresário tem que ter conhecimento de tecnologia. Sim. Né, para que ele consiga ter essa segurança estratégica. O NDA vai dar para ele uma segurança jurídica, concordo plenamente, e é uma parte do processo. Né, e ele precisa saber o que tem ali naquela estrutura e o que ele quer, onde que ele vai colocar. Né, ou se ele vai contratar alguém para fazer aquilo, qual é a competência, como a gente falou antes, que essa pessoa precisa ter ou precisa desenvolver para poder sentar nessa cadeira. E, assim, promover isso, de fato, como uma ferramenta de lucro e não de prejuízo. Sim.
Porque senão o clássico que a gente acaba vendo no final é que o problema sempre é da tecnologia, né? Sim. O problema sempre é esse sistema que não funciona, funciona. essa IA que é perigosa, É. isso que é aquilo. E nunca o contexto no qual a gente coloca a tecnologia na berlinda ali na mesa para que a transformação de fato aconteça. Sim. Acho que é isso. Pois bem, gente, estamos chegando ao fim. Essa é a parte que eu mais adoro. Mas, moxinho, meu amigo, quero fazer algumas perguntas para você, falando sobre seu repertório, sua jornada. Conta pra gente poder aprender com você. Qual foi um desafio que trouxe um grande aprendizado? Um desafio que me trouxe um grande aprendizado é convencer um diretor que era muito cético em relação aos dados e eu mostrá-lo que os dados ele não iria tirar a autoridade dele, iria dar poder para que ele tomasse melhores decisões. Poxa, é o superpoder. Esse foi um grande desafio. Cara, é fantástico. Olha o que Mochi traz pra gente. Gente, é o nosso superpoder. Enfrentar isso é como enfrentar o nosso extrato bancário. Ali está o teu superpoder do objetivo que você quer alcançar. Fantástico, Mochi. E fala pra gente um hábito que mudou a tua forma de trabalhar. Isso eu falei no início. Sem dúvida nenhuma, tomar decisão baseada em métrica. Boa. Isso mudou completamente o jogo para mim. Top. E Proteger relação, né? Consegue. Olhar para os dados protege relações. Né? Boa. E se você pudesse dar um conselho, uma orientação para os gestores e para os empresários, para eles poderem potencializar os resultados deles através da inteligência, tanto artificial como também a parte de inovação, que conselho você daria? Busquem, não tenham medo, procurem referências, busquem por conhecimento, porque eu acredito que o que nós temos hoje disponível de ferramenta vai lhe fazer sentido em algum momento. Tanto a inteligência artificial como você olhar para os dados de forma estratégica vai fazer com que você tenha crescimento em alguma área. Usando da forma correta, da forma estratégica, né? Colocando todas as informações necessárias para chegar em algum lugar, eu tenho certeza que você não vai regredir. Isso aí é um conselho que eu posso dar. Então, não tenha medo. É progresso, meu amigo. Experimente. Tente e vente. Com Mochi na tecnologia, tudo fica Já diferente. fez o slogan, já fez o slogan. Já está pronto. Já está pronto. O próximo candidato aqui, Mochi, da tecnologia. Mochi, muito obrigado, foi boa essa. Mochi da tecnologia, gostei. Gente, Mochi traz o caminho. Ele é Mochi caminha, traz o caminho da tecnologia. Daqui a pouco eu vou começar a delirar. Acho que a IA entrou no modo aqui. Delírio. Alucinou. Alucinou. Pô, foi fantástico, Mochi. Sabe o que eu mais admiro em você? A tua tranquilidade em trazer um assunto que mexe tanto com o empresário. A tua tranquilidade de buscar a solução. Eu acho que é muito justo esse nome Caminha com você, porque você traz para a gente de uma forma muito generosa, botando uma pressãozinha em mim de vez em quando. Resolva, minha amiga. Sabe quem Mocho não corre, mocho caminha. Isso mesmo. Toma, Ellen. Ele nunca tá atrasado, meu amigo. Ele só diz isso, resolva. Isso aí, foi boa esse slogan dele. Então, assim, de forma muito assim, eu tenho uma gratidão gigantesca. Para mim, eu disse a Ellen isso, que foi um dos melhores presentes que ela me trouxe. Foi ter a oportunidade de ter uma parte do teu conhecimento compartilhada. Eu acho que conhecimento é como amor, quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. Você é extremamente generoso conosco, você está sempre de prontidão. Eu acho que ter a sua amizade é um grande privilégio. Não só eu, acho que todo mundo deve falar isso, né? Verdade. E, o assim, clube é grande, viu? Eita, vamos ter presidentes. Esse aí eu não vou me candidatar, porque eu sei que eu vou perder, porque tem muitos. Mas tenha certeza que eu sou... É cabo eleitoral, que chama? Pronto, eu serei, porque assim, é um privilégio e gratidão pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Trazer para o empresário que eu sei que mexe com a gente, às vezes a gente fica angustiado e você traz essa tranquilidade no falar para trazer solução para a gente. Minha amiga,
Admiro você gigantemente. Gratidão por você estar aqui. É um privilégio ter você inenarrável, acordar às 4 horas da manhã com músicas com você para a gente malhar. Não, a gente treina. E hoje, como foi bom estar aqui com vocês. Estar perto de vocês é uma aula. Me faz repensar o meu modo de produzir. Porque eu acho que a gente só vai para um próximo patamar se a gente repensa o como a gente está fazendo hoje. Então, Ellen Monte, muito obrigada. Eu que agradeço. Você quer dar algum recado rico e famoso aqui por nossos empresários? Sem dúvidas. Eu sou fã número 1 do Sucesso Cast, né? Tô lá no Rio à distância ainda, mas é uma honra estar com vocês aqui nessa mesa. Eu acho que são conversas muito importantes que se tem aqui, sabe? E conversas reais, né? Sim. A gente traz realidade. Ninguém veio aqui contar uma história do que ouviu, do que leu. Não, aqui é vida real. E receber você aqui hoje também, amigo, foi um privilégio. Maria já rasgou todas as sedas aqui hoje, mas você sabe que a admiração que a gente tem por pessoas reais e que geram transformação de verdade na vida das pessoas. Assim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vocês em outros cenários, que a gente prepara para falar todo o histórico de Moshi. É um patrimônio. É uma live de não sei lá quantas horas, entendeu? Mas eu vi já de diversas formas você aplicar essa sua mentalidade de transformação e essa mentalidade tecnológica em ambientes com pouca tecnologia. Né? Mas você acelerou muitos processos. Eu acho que isso é o que faz a gente se conectar em qualquer cenário que a gente está. Então, é uma honra para a gente dar sucesso ter você aí como nosso CTO. CTO. Adorei isso. Adorou, não gostou, não foi mesmo? Eu gosto de um nomezinho, né? Eu sei que você gosta. E é uma honra ter você, a gente criando junto, ajustando os projetos, ajudando os empresários nesse Brasil todo aí também a desenvolver. Muito obrigada, Mary. Sempre dividir espaço com você é excelente, né? Admiro demais. Empresário, espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, né? Com certeza. Acho que aqui a gente conversou bastante, tentamos trazer de uma forma muito clara a realidade que é viver a transformação digital dentro de um negócio, sem a firula, né? Sem a utopia de que é uma coisa simples, prática, 2 cliques e o seu negócio está. A gente sabe que o desafio é grande e nós estamos aqui nos colocando como aliados nesse processo, trazer essa discussão para a mesa. A gente quer continuar essa conversa com você. Então, se você quer falar sobre transformação digital no seu negócio, comenta, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, né, Sucesso no Resultado. Acesse nosso site, sucessonoresultado.com.br e fala lá com a nossa Rica, Isso. Que ela vai já agendar aqui um diagnóstico, um horário. A gente quer te ajudar. Nós temos aqui um time pronto para te ajudar nesse processo de transformação, para você olhar para os dados sem medo, né? E sem medo de enfrentar mesmo o que você vai ver ali, porque, com certeza, se alguém que está dentro dessa estrutura não resolver, a gente conhece quem sabe. Com certeza. E a gente vai conseguir trazer. Vem também que a gente vai trazer a gente resolve, é verdade. A solução. Pois bem, gente, gratidão por vocês estarem aqui hoje. Você, empresário e minha empresária de muito sucesso no resultado. Olha que riqueza que a gente teve hoje. Insights aqui de Moshi, provocando a gente a movimentar, a tirar a gente de um estado para poder trazer produtividade e tempo. Tempo, como ele trouxe, que é o nosso ativo mais precioso. E você ter essa disciplina de olhar para o teu negócio é trazer liberdade para você. Liberdade de pensar e tá na hora de, acho que aprender a trabalhar você já aprendeu. Eu te convido a você ganhar dinheiro. Esse foi o convite que, na minha leitura, Moshi trouxe para a gente. Porque quem não tem agenda para poder pensar no seu trabalho e solução, não vai aprender a ganhar dinheiro. Você não precisa sofrer. Você pode buscar essas soluções. Eu acho que é isso que resume aqui o nosso podcast hoje. E se você, que é empresário na área de panificação, na área de supermercado, que quer conhecer mais o nosso aplicativo Alex, que ele é fantástico, entre em contato com a gente vai te explicar essa solução também. E se você quer já saber agora, baixa o aplicativo, está dentro das lojas, tanto na Apple Store, como na parte de Android também, tenha acesso, aproveite. Acesso é que não falta.
pega a solução e executa. E se você quer conhecer a nossa Rica também, já já a famosa chega, porque se Rica chegou, famosa também vai chegar, mas aproveita já a Rica, gente, e fala com ela, que ela vai também buscar e vai direcionar para o consultor que está mais próximo de você, o nosso executivo mais próximo também, para a gente poder se conectar e buscar essa solução. Se você quer melhorar seus resultados, aqui é o teu lugar. Um cheiro e um queijo para vocês, gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima. Arrasta para cima e me segue para mais dicas.